Vamos lá, galera do bem, continuando nosso estudo de poder constituinte. A aula passada a gente viu sobre o poder constituinte originário, aí vimos o poder constituinte derivado, o revisor e o reformador. E agora, Malu, agora vamos ver o decorrente. Que poder é esse? É o poder dado ao Estado membro, ao Estado federado. Para quê? Para ele se organizar, se manter, fazer sua própria Constituição. E aí eu queria que você pegasse o artigo 25 da sua Constituição. Já de agora, ó, pega aí no artigo 25 e ele diz: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições que adotarem, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Já já eu volto para o 25, mas antes disso você vai pegar, da gente estudar o 25, você vai pegar o artigo 11 do ADCT. Vai lá para trás na sua Constituição, no ADCT, e vai pegar o artigo 11. Olha só o que é que ele diz. Cada Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, elaborará a Constituição do Estado, no prazo de 1 ano, contado da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Então, na verdade, o 25 do texto permanente e o artigo 11 do ADCT, eles tratam da mesma coisa. Tratam do quê? Do poder constituinte derivado decorrente, dado aos estados, para dizer que os estados podem se organizar, se manter e fazer sua própria Constituição estadual. E no 11 ele diz que da promulgação da Constituição de 88, o estado teria 1 ano para fazer a sua Constituição estadual. Cada estado da federação. Detalhe, mas observado sempre os princípios desta Constituição. E aqui eu quero parar nos princípios. Que princípios? Que princípios têm que ser observados? Aí eu coloco aqui para você, ó, vem para a tela aqui, ó, princípios. Vamos colocar aqui. Quais são os princípios que os estados teriam que respeitar? Primeiro, os princípios constitucionais. Sensíveis, chamados assim por Jorge Miranda, autor português constitucionalista, sensíveis. Esses princípios constitucionais sensíveis estão no artigo 34 da Constituição, inciso 7, tá? Também os princípios constitucionais estabelecidos, que são chamados organizatórios. Gente, os organizatórios, segundo o Bullo, são aqueles que limitam, vedam ou proíbem a ação indiscriminada do poder constituinte decorrente, só isso. Malu, me dá exemplo deles? Dou. Em relação à competência, a repartição de competências, que são os artigos 21, 22, 23 e 24 da Constituição. Que mais? O sistema tributário, que são os artigos 145 e seguintes, né? Que mais? A organização dos poderes, que está aí nos artigos 44 e seguintes. O próprio artigo 5º. E tenho os extensíveis. Também citado por Bullos. São aqueles que integram a estrutura da Federação Brasileira, relacionando-se, por exemplo, com a forma de investidura em cargos eletivos. Seria o artigo 77 da Constituição. O processo legislativo, que a gente estuda lá nos artigos 59 a 69. As próprias regras da administração pública, que estão lá nos artigos 37 e seguintes. Então, eu tenho aí os princípios que o Estado da Federação tem que observar.
Cuidado aí, gente, com o 34, inciso 7. De vez em quando ele cai na prova. São os que mais caem em prova. Então, são esses os princípios constitucionais. Tá, Malu, entendi. Agora, pergunto para vocês. Já coloquei até para vocês aqui, ó, um material interessante. Sempre que eu estou falando, eu estou colocando aqui no material de vocês. E aí eu pergunto, e olha aqui para mim, e o Distrito Federal? Porque até agora a gente viu o poder constituinte derivado decorrente, proveniente e dado ao Estado. Proveniente do poder constituinte originário, mas dado ao Estado. E o Distrito Federal? O Distrito Federal teria esse poder constituinte derivado decorrente? Embora haja uma doutrina minoritária dizendo que o Distrito Federal não tem, e não tem por quê? Porque ele, na verdade, visualiza o sentido jurídico formal. Que sentido é esse, Malu? Porque, gente, ó, a Constituição, o Estado é regido por Constituição estadual. E o Distrito Federal, por lei orgânica. Aí eu peço para você pegar o artigo 32 para a gente ver isso, ó. Olha só. Olha o artigo 32 aqui, eu até coloquei. No caso do Distrito Federal, como a derivação da competência é direta da norma constitucional, apesar de ser regido por lei orgânica, que é o critério jurídico formal, a jurisprudência pátria tem entendido pela existência da manifestação do poder constituinte derivado decorrente, nos termos do artigo 32 caput. Vamos ver o artigo 32 caput para a gente entender o que foi essa divergência doutrinária, porque tem uma parte da doutrina que diz que o DF não tem, e por que que o STF entendeu que ele tinha. Vamos ver, ó, o artigo 32 da Constituição Federal. Deixa eu pegar aqui a caneta vermelhinha, que fica melhor para a gente frisar. O Distrito Federal, vedada sua divisão em municípios. Já fica com essa informação de que o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Regenciar por lei orgânica. Não é Constituição distrital. Votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovado por 2/3 da Câmara Legislativa, que é o nome do Legislativo do Distrito Federal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição. Também a regra é proveniente direto do poder constituinte originário, do jeito que o Estado tem. Então, a grande diferença entre o Distrito Federal e o Estado-membro é uma distinção jurídico-formal, quanto ao critério jurídico-formal, porque a Constituição é regida, aliás, o Estado é regido por Constituição e o Distrito Federal por lei orgânica. Mas o STF, nesses julgados aqui, que eu apontei para vocês, já decidiu que o poder constituinte derivado decorrente também é dado ao Distrito Federal. Olha só o que ele diz. A lei orgânica do DF constitui instrumento normativo primário, destinado a regular de modo subordinante, porque, na verdade, em relação à Constituição Federal, a Constituição Estadual não é hierarquicamente inferior, ela é subordinada. Malu, não é a mesma coisa, não? Não. A lei orgânica também é subordinada e não hierarquicamente inferior. E com inegável primazia sobre o ordenamento positivo distrital. A vida jurídico-administrativa e político-institucional dessa entidade integrante da Federação Brasileira. Esse ato representa, dentro do sistema de direito positivo, o momento inaugural e fundante da ordem jurídica vigente no âmbito do Distrito Federal. Em uma palavra, a lei orgânica equivale em força, autoridade e eficácias jurídicas a um verdadeiro estatuto constitucional, essencialmente equiparável às constituições promulgadas pelos Estados-membros. Reclamação 3.436. Coloquei outro julgado aqui para ficar bem claro que o STF reconhece, embora a doutrina faça essa distinção, que é uma distinção, na verdade, com o critério jurídico formal. Tá, Malu, entendi. Agora vem para mim, ó. E o Distrito Federal? Aliás, e os municípios? O município teria? O município é regido por lei orgânica, aí a pessoa valei-me, né? Mas olha só, vim para o artigo 30 e eu já coloquei aqui para vocês. Aliás, 30 não, 29. Olha só.
No que se refere aos municípios, sabe que há divergência doutrinária quanto à existência da competência derivada decorrente, considerando o artigo 29, caput da Constituição Federal, o texto permanente e o parágrafo único do artigo 11 do ADCT. Vamos ler eles agora. Olha, o município reger-se-á por lei orgânica. Olha o detalhe. Votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias. Veja que o processo legislativo da aprovação da lei orgânica do município é igualzinho à aprovação da lei orgânica do Distrito Federal. Mas ali o que é que difere? Vem aqui, ó. E é aprovado por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios. Ó, isso aqui que muda. Atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos. Minha gente, é subordinante a 2 ordens. A ordem federal e a ordem estadual, né? Então, olha só, aí, mais do que isso, o parágrafo 1 do artigo 11 do ADCT ainda diz o seguinte, ó, promulgada, parágrafo único, tá? Promulgada a Constituição do Estado, caberá à Câmara Municipal, no prazo de 6 meses, votar a lei orgânica respectiva, em 2 turnos de discussão e votação, respeitando o disposto na Constituição Federal e na Constituição do Estado. Então, a grande diferença é, gente, o município não tem só o critério jurídico formal. A força dada ao município não é direta da Constituição Federal. Considerando que a Constituição Federal, o Poder Constituinte originário, foi feito, aí a Constituição do Estado tinha 1 ano para surgir, e só depois de promulgada a Constituição Estadual, o município teria 6 meses para promulgar sua lei orgânica. Então, o município, tá, não tem poder constituinte derivado decorrente. É dado aos estados e é dado ao Distrito Federal, segundo o STF, embora exista a distinção aí quanto ao critério jurídico formal, que aí a doutrina entende que há realmente nesse critério o Estado está diferente do Distrito Federal. Mas o STF reconheceu esse poder ao Distrito Federal. Tá, Malu, terminou aí? Terminou nada. Olha só, agora vamos falar de poder constituinte difuso. Fala sério, o que é isso? Super simples. Mutação constitucional. Como assim? É o poder que é dado não para mudar o texto formal da Constituição, mas para mudar a interpretação através de um movimento de mudança da interpretação da norma, que a gente chama juridicamente de mutação constitucional. Vamos ver isso aqui, ó. E eu tenho o Adila Mego Bulos para dizer exatamente sobre esse poder constituinte difuso. Cita o poder constituinte difuso, chamado assim porque não vem formalizado nas constituições, embora esteja presente nos ordenamentos jurídicos. É caracterizado como um poder de fato e se manifesta por meio das mutações constitucionais, uma vez que se manifesta de maneira informal e espontânea, em decorrência de fatores sociais, políticos e econômicos, sempre observando os princípios estruturantes da Constituição. Na verdade, quando o STF vai interpretar uma norma constitucional e ele muda o entendimento, ele passa a dar uma nova interpretação àquela norma, isso é mutação constitucional. Isso é fruto do poder constituinte difuso. E agora você não erra mais, né? Mas tem mais, Malu? Claro que tem. Eu vou deixar meus alunos só com essa informação. Tem o poder constituinte supranacional. Olha só o que Kilder Gonçalves Carvalho diz. O poder constituinte supranacional tem sua fonte de validade na cidadania universal, no pluralismo de ordenamentos jurídicos, na vontade de integração e um conceito remodelado de soberania. Cria uma ordem jurídica de cunho constitucional, haja visto que passa a aderir ao direito comunitário dos Estados nacionais. Malu, é como se existisse acima da soberania uma norma supranacional? Exatamente. Exatamente isso. Então, se liga nesse detalhe, tá?
Coloquei um novo item aqui para você, que é poder constituinte originário e a teoria da retroatividade mínima. Malu, o que é isso? Nasce uma nova ordem. Nasceu a nova ordem. Ela vai alcançar os fatos do passado, ela vai somente alcançar as prestações futuras de um fato ocorrido no passado, ou ela vai atingir prestações anteriores, por exemplo, de um contrato, não pagas, que se venceram. Que retroatividade é quando surge uma nova ordem? Surgiu uma nova ordem, vai atingir contratos passados? Malu, eu não estou entendendo, vou explicar melhor para você. Por exemplo, se você pegar o artigo 7º, inciso 4 da sua Constituição, você vai lá bem rapidinho. Fala sobre o salário mínimo fixado em lei ordinária, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais básicas da pessoa e as de sua família, com educação, saúde, aquele blá 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 todinho, né? Que a gente sabe que tem. Aí no final ele tem assim, vedada sua vinculação para qualquer fim. Esse final não existia na Constituição de 69. Passou a existir na Constituição de 88. E olha só, antes da Constituição de 88, muitos contratos, inclusive contratos de financiamento de imóveis, tinham como índice indexador da base de cálculo o salário mínimo. Malu, fala sério, seríssimo. Aí quando surgiu a nova ordem que proibiu qualquer vinculação de base de cálculo em salário mínimo, aí tudo bem, essa nova ordem vai incidir em cima do contrato e ele vai ter que ser recalculado? Ou ele vai incidir sobre as prestações não pagas, mas vencidas? Ou ele só vai incidir sobre as prestações vincendas? Que retroatividade é? Aí você vai colocar aí no seu caderninho, que seu caderninho é seu livro de doutrina. A retroatividade, segundo o STF, é mínima, porque ela vai alcançar somente prestações futuras de um fato passado. Se ela atingisse todo o contrato, a retroatividade era máxima. Se ela atingisse as prestações vencidas, mas não pagas, seria média. Mas não. O que aconteceu foi que o STF entendeu que a retroatividade de uma nova ordem constitucional é, na verdade, retroatividade mínima. E onde foi que ele reconheceu isso, Malu? Nesse julgado aqui, ó. Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados. Retroatividade mínima. Mas, Malu, e se o poder constituinte originário, que pode tudo, disser que vai ser máxima ou média, ele pode? Pode. Olha só isso aqui, ó. Salvo disposição expressa em contrário, e a Constituição pode fazê-lo, porque é ilimitado, eles não alcançam os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas. Retroatividade máxima e média. Olha só, e a gente acaba por estudar tudo aquilo de poder constituinte e vai fazer o quê, Malu? Fazer exercício. Olha só, que agora nós vamos ver o poder constituinte e isso é objetividade. Quanto mais objetividade você tiver, mais rápido você vai passar no concurso. Força! Vamos lá, então, primeiro exercício, olha só. Pelo critério jurídico formal, a manifestação do poder constituinte derivado decorrente, se liga o que é que ele está pedindo, mantém-se adstrita à atuação dos Estados-membros para a elaboração de suas respectivas constituições, não se estendendo ao Distrito Federal e aos municípios, que se organizam mediante lei orgânica. Malu, isso é uma prova de juízo federal. O que que tem? Quem faz o pouco, quem faz o muito, faz o pouco. Então, não tem problema. Esse item está completamente correto. Malu, e por quê? Porque ele está falando do critério jurídico formal. Ele especificou. É diferente dele dizer, segundo a jurisprudência do STF, e eu chamei bem atenção para isso. Ao Distrito Federal também é atribuído o poder constituinte derivado
decorrente. Aqui ele falou, ó, pelo critério jurídico formal, foi específico. A manifestação do poder constituinte derivado decorrente mantém-se adstrita à atuação dos Estados-membros, e é a mais pura verdade, para a elaboração de suas respectivas constituições, não se estendendo ao Distrito Federal e aos municípios que se organizam mediante lei orgânica. Ele ainda disse. Então, corretíssimo o item. Próximo item. O poder constituinte originário não se esgota quando se edita uma Constituição, razão pela qual ele é considerado o poder permanente. Corretíssimo, vimos isso também. Eu até disse, o poder constituinte originário, eu sempre lembro de Francisco de Assis, quando eu li o livro dele, tinha lá, né, que o pecado é aquela cobra que sempre está atrás da porta, qualquer hora ela pode dar o bote. E a mesma coisa, o poder constituinte originário é essa cobra, que ela está aí. Então, se surgir um hiato constitucional, um momento, ele pode surgir. Por isso que ele é permanente, tá? Então, correto o item. Questão número 3. Respeitados os princípios estruturantes, é possível a correção de mudanças na Constituição sem alteração em seu texto pela atuação do denominado poder constituinte difuso. Corretíssimo! Olha aqui o poder constituinte derivado difuso, hein? Aparecendo nas provas, já chega, não vai cair não, né? Vai despencar. É aquela história assim, vamos nós. De acordo com o entendimento do STF, aqui ó, já com o entendimento do STF, as normas constitucionais provenientes da manifestação do poder constituinte originário têm, via de regra, retroatividade máxima. Errado, a gente acabou de ver. Via de regra, a retroatividade é mínima. Agora, se a própria Constituição disser que vai ser média e máxima, aí é outra história. Aí é fruto do poder constituinte, tá? Então, mais uma questão aí para nós, questão número 5. No que se refere ao poder constituinte originário, o Brasil adotou a corrente jusnaturalista, segundo a qual o poder constituinte originário é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica. Aí o meu aluno, que já estudou o vídeo passado, já percebeu o erro da questão, porque isso aqui está errado. Mas por que está errado? Porque não adotou a corrente jusnaturalista, adotou a corrente positivista. E é por isso que ele é ilimitado e apresenta natureza pré-jurídica. Então, o único erro aqui é que não é a corrente jusnaturalista. Isso aqui fala da corrente positivista. Olha só que interessante. Vem mais. Questão número 6. O denominado poder constituinte supranacional, ó, quem diz que isso não cai em prova, tem capacidade para submeter as diversas constituições nacionais ao seu poder supremo, distinguindo-se do ordenamento jurídico positivo interno, assim como do direito internacional. Corretíssimo. É uma norma supranacional, acima de tudo, inclusive do direito internacional. Olha que interessante, né? Item corretíssimo. Vem aqui para a questão agora 7. A Constituição Federal de 1988 resultou dos trabalhos de Assembleia Nacional Constituinte em sua forma tradicional. Muito boa essa questão, o item está errado. Por quê, Malu? Inclusive, tem até divergente, tem doutrinador que diz que não, que a nossa Constituição não é fruto do poder constituinte, é promulgado, não é fruto da vontade popular. Por quê? Porque normalmente, como é que surge o poder constituinte originário? Ou ele é de uma convenção, ou ele é de uma revolução. Revolução Popular, por exemplo. O fato é que ele não tem forma pré-estabelecida. Mas a forma tradicional é essa. Ou uma convenção, ou uma revolução. No nosso caso da Constituição de 88, o que foi que aconteceu? Nós não elegemos uma Assembleia Nacional. Nós nem sabíamos que ela ia existir. Nós elegemos deputados e senadores. E durante o mandato deles, surgiu a Assembleia Nacional Constituinte. É diferente de o povo eleger diretamente uma Assembleia Nacional Constituinte
para se fazer uma Constituição. Por isso que o item está errado, porque, na verdade, a Constituição Federal de 88 não resultou dos trabalhos de Assembleia Nacional Constituinte em sua forma tradicional, mas é poder constituinte poder constituinte originário, considerando que ele não teria uma forma, só não é a forma tradicional. Então, questão muito boa, né? Vamos combinar. Neguinho se treme todinho quando tem uma questão dessa, entendeu? E a emoção? A emoção é cruel. Mas vamos lá, ó. Questão número 8. Para a doutrina constitucional majoritária, gente, isso aqui é uma maldade muito grande. Não existem limites implícitos ao poder constituinte derivado reformador. É possível, assim, adotar a teoria da dupla revisão. Valei-me, né? Salvai todas as almas. Maluco, o que é que eu faço? Calma, calma. Que teoria da dupla revisão é essa? É a teoria que diz o seguinte: como não há nenhum dispositivo na Constituição dizendo que o artigo 60 pode ser retirado, e o que tem o artigo 60? O artigo 60 é onde está as regras de uma emenda constitucional, que é a única maneira de se mudar a norma constitucional. É o poder constituinte derivado reformador. Então, não existe nenhuma regra da Constituição dizendo que ele não possa ser retirado. Então, se faria a primeira reforma, tirando o artigo 60, e numa segunda reforma constitucional, poderia se mudar qualquer coisa na Constituição de qualquer jeito, porque o artigo 60 não existiria mais. Gente, isso é coisa de estelionatário. Vamos combinar, né? Doutrinador estelionatário. Aí o que foi que o STF disse? Nada disso. Nada disso, não se admite a teoria da dupla revisão, considerando que além das cláusulas expressas, que estão lá no artigo 60, existiam limitações implícitas ao poder constituinte derivado reformador, que seria, por exemplo, a própria retirada do artigo 60 e a mudança do titular do poder constituinte, que seria o povo, tá? Então, aqui, o item está errado. Vem para a questão número 9, olha só. Denomina-se poder constituinte originário histórico aquele que cria pela primeira vez um Estado novo, que não existia antes. E o poder constituinte originário revolucionário, falei isso para vocês, o poder seguinte ao histórico, que cria um novo Estado mediante uma ruptura com o Estado anterior. Corretíssimo item. Aqui foi muito bem explicado para vocês, sem nenhuma dúvida. O primeiro sempre é histórico, o resto é revolucionário. Questão número 10 agora. Um dos limites do poder constituinte derivado reformador de revisão, olha só, previsto pela Constituição, é o quórum qualificado de aprovação de 3/5. Errado. Por quê, Malu? Porque de acordo com o artigo 3º do ADCT, que nós estudamos, é maioria absoluta o revisor, e não 3/5. 3/5 é o reformador, mas ele está se referindo aqui ao derivado reformador de revisão, que ele chamou até assim, tá? Então é maioria absoluta, dá uma conferida lá no artigo 3º do ADCT que você vai ver isso, que nós estudamos. Questão número 11, olha só. Para a maioria da doutrina constitucional, a Constituição foi produto do poder constituinte originário, pois implicou a ruptura com o regime político anterior e o estabelecimento de novos valores constitucionais. Certíssimo item. Lembrando que foi o que eu disse, né? Tem aquela divergência por causa da forma que surgiu a nossa Constituição de 88, que não foi pelo método tradicional, mas a doutrina majoritária entende que é fruto do poder constituinte, tá? Originário. Questão número 12 agora, olha só. O poder constituinte estadual classifica-se como decorrente, certíssimo até aqui, em virtude de consistir em uma criação de poder constituinte originário,
Tranquilo. Não gozando de soberania, mas de autonomia. Certíssimo. Só tem autonomia, não tem soberania, tá? Aí tá. Vem agora para a questão 13. O poder constituinte é inicial, autônomo e condicionado. Bom, aqui ele não diz a que poder ele está se referindo, mas o poder constituinte ou ele é inicial e autônomo e incondicionado, ou ele é secundário, condicionado. Então, aqui já está errado, porque o poder constituinte ou ele é inicial e autônomo, ou ele é condicionado, que seria o derivado. Exprimindo a ideia de direito prevalente no momento histórico. Ah, ele está falando do originário. Exprimindo a ideia de direito prevalente no momento histórico e que moldará a estrutura jurídica do Estado. O erro aqui é porque ele não é condicionado, ele é incondicionado. Ele não tem forma pré-estabelecida. Errada a questão. Vem aqui para a questão 14, agora, ó. A nova Constituição desse país não pode ser considerada uma legítima manifestação do poder constituinte originário, visto que sua outorga foi feita sem observância a nenhum procedimento de aprovação pré-determinado. Errado, não foi outorga, né? Não foi imposta. E realmente o poder constituinte originário não tem uma forma pré-estabelecida. Então, o item está errado, a nova Constituição é, sim, considerado uma legítima manifestação do poder constituinte originário segundo a doutrina majoritária. E a gente termina aqui toda essa parte de poder constituinte. 2 vídeos você tem tudo isso aí e sempre faça um exercício, porque essa é a sua objetividade. Até mais.